Vocês estão ouvindo? Tenho certeza que sim. A gritaria está muito alta. O que aconteceu ontem lá no Surf Ranch, na Califórnia? Bom, no papel, vitória do Griffin Colapinto, a primeira vitória de um surfista não brasileiro lá na piscina de ondas do Kelly Slater. Ele venceu 3 brasileiros, um deles na final, Ítalo Ferreira, numa bateria também que está super polêmica. Mas temos ainda mais polêmicas, como a bateria do Medina contra o Ethan. Caramba, terminou empatada no desempate melhor para o australiano. Resultado correto? Como eu disse, gritaria bizarra rolando e eu estou aqui muito ansioso para ouvir os especialistas Eduardo Chalita e Pedro Robalinho. Tudo bem, Chalita? Beleza, tudo bom? Oi, galera. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Boa! O Robalinho sempre com esse som de natureza aí, direto de uma manhã, assim, tá bem cedo lá no Hawaii, e esse som é sempre muito prazeroso para a gente ter aqui no programa. Mas, cara, a gritaria tá muito alta, vocês estão ouvindo isso também? Pô, sem parar, né? Os grupos de WhatsApp bombando, a internet, Facebook, Instagram, tá tudo... Meu irmão, o negócio tá sério. Lógico que tem muita torcida envolvida aí, mas dessa vez ficou bem gritante tudo que aconteceu e tem muito assunto aí, muito pano para manga. Pois é, e você, Chalita, o que você viu dessa etapa? Vamos já começar o programa vendo isso daí. Cara, acabou que a vitória do Griffin parece que ficou apagada atrás aí da questão julgamento, né? Que mais uma vez volta com tudo a ser aí o assunto principal nas mesas de surf pelo mundo afora. Pois é, cara, é uma pena que a gente tem que voltar nesse assunto, não só nós, como o Brasil inteiro, o mundo inteiro, temos que voltar nesse assunto, né? Julgamento e interpretação de juízes e progressão do surf. Cara, que chato isso, né, cara? A gente podia falar de outras coisas mais legais, né? Mas não, vamos ter que voltar nas polêmicas, né, de baterias. E, cara, é tanta coisa para falar que eu vou te falar, tô até meio perdido, assim, de tanta coisa que a gente tem para falar. Eu quero deixar vocês começarem aí para a gente desenrolar. Beleza, cara, eu acho que é o seguinte, para a gente não deixar escapar, porque quando a gente entra na polêmica, a gente fica muito focado na polêmica. Queria de novo falar do formato que a gente falou antes do evento começar, e agora a gente viu o que aconteceu na prática, né? E deu para ver na prática que eu acho que repescagem é uma coisa que faz falta, é uma das coisas que a gente tem que falar, né? O cara perder em quarto lugar e não ter mais chance é ruim. Acho também que aquela sessão noturna, com 12 atletas para passarem só 2 para as quartas de final, isso aí também acho ruim, acho isso deprimente, na verdade, inclusive sendo à noite, né? A gente percebeu que vários atletas tiveram dificuldade com a visão, era uma coisa que a gente estava questionando. O Kelly caiu e falou que realmente quando você olha para o lip naquela sessão, aquela última sessão de manobra antes do tubo final, principalmente na esquerda, vários atletas tiveram dificuldade ali e caíram ou engancharam ou deram uma manobra forte demais achando que ia ter um lip mais forte ali e a visão que eles estavam tendo não favorecia essa performance, né? Então, acho que isso é ruim. Tudo que for contra a performance, a gente tem que tentar eliminar no nosso esporte, a gente tem que tentar facilitar a performance para o atleta, para a gente ter um show melhor, para a gente ter condições iguais para todo mundo disputar aquelas vagas ali que eram muito poucas, né? Então, tanto no masculino como no feminino, achei que tentaram encurtar demais o evento, fazer só em 2 dias, e isso prejudicou o espetáculo, né? De uma maneira geral, gosto muito da piscina, no sentido de verificar como a piscina mostra claramente as qualidades e os defeitos dos atletas. Acho que isso para os treinadores é muito importante. Deu para ver claramente quem acaba as ondas cansado e quem acaba as ondas ainda sobrando, com possibilidade de fazer ainda uma manobra explosiva, um aéreo alto. E deu para ver também a linha de surf de cada atleta fica mais definida também quando você tem a mesma onda para todo mundo surfar. Mesma onda, entre aspas, né? Já que a gente percebeu em alguns momentos, e existe até um recurso que o próprio Red Judge pode mandar repetir a onda, se for o caso. Não me lembro de ter acontecido isso nenhuma vez, mas eu verifiquei em alguns momentos algumas ondas que tinham uma qualidade bem inferior, ou que não dava tubo, ou que não dava uma seção tão buraco, tão fácil de explorar uma manobra explosiva,
então também a mesma piscina, o fator sorte acabou entrando um pouquinho ali também. Então, sobre isso que o Robalinho falou, dessa dificuldade que até o Kelly notou de surfar à noite, né? Eu tinha até falado naquele programa anterior que eu queria saber dos surfistas que surfassem à noite qual seria o feedback deles, se teriam dificuldade um pouquinho maior ou não, porque a gente estava falando que era meio cruel, né, cara? O cara tem que fazer repescagem à noite e só podendo surfar 2 ondas e tal. Beleza, foram lá, surfaram 2 ondas só cada um. Na verdade, cara, se contassem as 2 ondas, se o surfista tivesse que levar as suas 2 ondas, quem teria se classificado seria o Canoa e o John, que foram os melhores surfistas da bateria de noite. Porém, como contava só uma onda, os caras, lógico, quem surfou melhor foi o Ítalo na esquerda e o Cola Pinto na direita, que por coincidência foram os 2 finalistas, né, cara? Não sei se... Eu acho que vocês notaram, o público notou que os finalistas foram os caras que saíram da Night Session. Isso é muito interessante. E o Ítalo na última onda da repescagem, né? Que ele se salvou e ficou pulando depois igual pipoca, super feliz, né? Foi um momento bem legal do campeonato também. E sobre essa questão de surfar à noite, né? Nós 3 aqui já surfamos algumas vezes no arpoador à noite. E, cara, eu não lembrava dessa dificuldade, mas realmente durante a competição, durante a repescagem, eu fiquei recordando, cara, porque no arpoador também, mesmo naquele início da onda com a luz mais forte, eu tinha muita dificuldade em saber se eu já estava muito perto do lip, se eu estava distante, se eu ia passar. Realmente difícil, não só para mim como amador, mas também para os melhores do mundo, né? Complicado. Agora, galera, só uma coisa, só para lembrar, porque esse programa vai ser um pouco mais longo, né? Tem muitos detalhes, muita polêmica para a gente colocar aqui, e a gente só pode usar 3 minutos das imagens que a WSL nos envia. Até mesmo se eu estivesse lá no evento, filmando o evento, eu só poderia usar 3 imagens da competição inteira. Então, são 3 imagens, eu vou tentar cobrir com outras informações, outras imagens, o que o Robalinho e o Cholita vão falar ao longo do programa, mas é isso, estamos limitados a 3 minutos. Desde já quero pedir vocês também para se inscreverem no Surf TV, porque isso ajuda demais o canal. E, cara, aquela curtida, porque pô, isso motiva a gente a estar sempre aqui dando aquele gás para trazer informações e levantar o debate. Claro, a gente espera também o comentário de vocês. Cholita, vamos para a bateria, então, do Medina e do Ethan, que terminou empatado e que também, cara, gerou esse comentário dele no Instagram, né? Esse post dele com uma carta aberta à WSL pedindo ali mais clareza nos critérios, enfim, o Julian Wilson foi lá comentar também, disse que a WSL está perdendo o respeito dos atletas. O que você viu dessa bateria? Cara, o que eu vi foi o seguinte, primeiro de tudo, eu achei que a postura do Medina em ter feito essa carta demonstrou uma maturidade da parte dele. Ele já, como a gente falou antes, eu falei com algum amigo meu, que ele já deve ter cansado de sair reclamando, de sair, né, de repente, na época que estava o Charlão lá também, deles saírem revoltados com os juízes, acho que já cansou disso, ele não aguenta mais isso, entendeu? Então, agora inclusive, teve aquela competição que ele perdeu para o Julian Wilson, né, que ele chorou, isso há muitos anos, e agora é engraçado que no post dele, o Julian Wilson, que naquela ocasião venceu, foi lá praticamente concordar com o que ele estava falando, né? Achei interessante isso também, cara. A gente tem que falar sobre o Julian Wilson, dá até saudade, né, daquela rivalidade que era só Julian Wilson, John Florence, né, e contra os brasileiros, né, cara? Então, tipo, não tinha essa coisa de mudando o critério, né, os juízes enxergando o surf de uma outra forma. Eles ainda estavam naquele critério de progressividade, valendo mais, e riscos valendo mais, né, naquela fase. Eu acho isso, pelo menos, né? Então, cara, eu acho que o Medina foi muito sereno em escrever essa carta. Eu acho que tem um peso gritante mesmo essa carta dele. Não é uma carta, desculpa, foi um post que ele escreveu, um texto, né? Mas tem um peso, cara. Foi quase que um tweet, né? Então, desculpa também te interromper de novo, Cholita, só para a gente também colocar mais peso nisso que você está falando, nesse detalhe. O Medina tem praticamente 3 vezes o número de seguidores no Instagram do que a WSL. Ele tem 11,1 milhões e a WSL 3,9 milhões. Então, realmente, o que ele coloca ali tem um peso bizarro, cara. Sim, e não soou como mimimi. Não ficou aquela coisa assim de mimimi, porque os gringos vão falar o quê? Os brasileiros estão de mimimi, não sei o quê. Cara, não estamos de mimimi. Simplesmente, a gente não tem mais aquele complexo de vira-latas, a gente não precisa mais ficar
puxando sardinha para os brasileiros. Ninguém do Brasil, nem os torcedores precisam disso. Tá? A gente já chegou num patamar em que a gente tem uma relevância gigante no mundo do surf. A gente não precisa mais ficar puxando sardinha, cara. A gente é justo. A gente está falando, se o brasileiro perdeu, o cara vai falar. Perdeu mesmo, não tem problema. Como o Filipinho perdeu, como o Iago perdeu, tá? Não tem problema quanto a isso. Se a gente está falando, cara, é porque realmente o público brasileiro é muito mais entendedor de surf. Estou falando no geral, assim, se for contar percentualmente, o brasileiro é um cara que entende de surf, né? Devido aonde o esporte chegou aqui no Brasil. Então, cara, eu acho que isso não é um mimimi, acho que tem muita relevância o que o Medina falou, e você vê vários outros surfistas, várias outras pessoas também estão apoiando esse tipo de comentário. Eu posso dar um exemplo de um amigo meu, cara. Eu estava falando com um amigo meu que eu nem falei com ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, amigo meu dos Estados Unidos, americano, né? Que mora lá em Malibu, que é surfista a vida inteira. Ele mandou uma mensagem para mim falando, cara, eu até queria que o Griffin Colapinto tivesse ganhado, cara. Eu sou americano, quero que o cara... Mas, cara, eu não achei que ele ganhou. Eu achei que foi não sei o que aconteceu, por que deram aquela nota pro... se eu não me engano, 8.3 para o Medina, ele achou muito mais... desculpa, estou falando da bateria do Ítalo agora. Esse meu amigo se posicionou a favor do Ítalo, no caso, dos brasileiros. Então, ele também não precisa fazer isso. Quer dizer, as pessoas não estão malucas, cara. Temos que falar sobre isso. Eu achei que, realmente, o Medina foi melhor, tá? Eu acho que quando o Ethan Ewing precisava daquele 760, ele não precisava, na real, de 760, ele precisava de muito mais, né? Isso foi o que os falaram, que ele teve um 9.07 antes. Para mim, não foi. Se foi, o Medina tinha que ter melhorado aquele 8 dele, tá? Ou o 867 dele poder ter sido um pouco maior também. Então, cara, porra, a gente fica até sem jeito, parece que a gente está aqui de mimimi, cara, e não é. Fica assim, cara, e assim, acrescentando aí no que vocês estão falando, teve um momento, assim, eu assisti pelo YouTube, que eu gosto de botar sempre, assim, alguma coisa ali no... a possibilidade de ter o campeonato rolando ali no background, né, ali por trás, ali funcionando, ao mesmo tempo que você possa fazer uma outra coisa e tal, e também na TV, eu gosto de botar no YouTube. Aí eu percebi, cara, que na hora do 7.6, que foi a última nota do Ethan, e isso foi uma coisa que me deixou muito chateado e praticamente, assim, cara, eu estava adorando o campeonato por vários aspectos que eu até já coloquei aqui, porque a gente consegue analisar a performance do atleta, a gente consegue ver quem aguenta fisicamente, a gente consegue ver quem tem mais tendência a segurar a pressão e quem não tem, quem é que tem uma estratégia de começar arriscando ou começar alisando um pouquinho para só arriscar na segunda onda. Tudo isso eu acho muito bacana, todo esse ambiente assim de disputa, eu aprecio muito. Aí tudo bem, chegou lá, achei o 9 um pouco alto, mas achei o surf do Ethan sensacional. Eu quero deixar registrado aqui, sou fã do surf do Ethan, apesar de que ele faz muito pouca manobra acima da linha do lip, e esse é outro ponto que a gente vai chegar mais na frente do programa. As manobras dele são sempre na linha do lip para baixo, em geral, poucas vezes passa para cima do lip, que eu acho que é onde o risco aumenta significativamente. E ele veio de backside, fez uma onda muito bem feita, tirou exatamente o 7.6 que precisava, e é isso que eu quero falar agora. As 5 notas dos juízes caíram exatamente no mesmo momento na tela. Então, houve uma coordenação para essas notas saírem simultaneamente. Puf! Quando saiu a nota, saiu 7.6, e aí no desempate o Ethan tinha maior nota e acabou saindo vitorioso dessa bateria, que é óbvio que não poderia. E, na minha opinião, essa bateria foi uma diferença mais discrepante do que até a final. Se as pessoas analisarem ponto a ponto em questão de critério, eu acredito que o Medina foi mais prejudicado ainda do que o próprio Ítalo, que eu teria algumas críticas para fazer, mas na frente vou fazer em relação ao surf dele, que eu também acho que ele venceu a final, para deixar claro também, mas seria mais apertado. Eu acho que o Medina ganhava do Ethan com mais folga do que, principalmente por causa da última onda, que tinha que passar do 9, no momento que você tem 3 manobras de altíssimo risco colocadas na última onda do Medina.
Bom, eu estou dando uma olhada aqui, né? Deixa eu terminar essa Não, só um detalhe, essa nota 760, né? Os 5 juízes, brasileiro, norte-americano e australiano, não deram a virada, e o norte-americano e um brasileiro deram a virada. Então foram três dos 5 juízes não deram a virada, mas a matemática colocou o Ethan lá para competir na semifinal. Esse 7,6 cravado com os 5 juízes digitando simultaneamente, cara, isso não caiu bem, cara. Isso realmente caiu muito mal. Isso aí só aumenta as nossas especulações sobre alguma coisa que não está funcionando muito bem ali, para ser bastante educado aqui na minha colocação. Cara, é o seguinte, isso cria até uma certa antipatia que a gente não quer ter contra o Cola Pinto e contra o Ethan Ewing, e contra nenhum desses surfistas, cara. A gente sempre admirou os surfistas gringos. Aqui nesse programa, a gente fala bem dos surfistas gringos, a gente fala do Jackson Baker, a gente fala de Jackson Bunch, a gente fala de qualquer outros, né, surfista. A gente gosta, a gente não é maluco, a gente gosta de ver um surf bonito, e a gente elogia os surfistas gringos, né? Então, cara, mas a gente tem que falar real, cara. Se você vê aquele 907 do Ethan Ewing nessa bateria contra o Medina, porra, cara, realmente o moleque surfou muito, foi lindo, cara, arrebentou. Mas não dá para comparar com o 867 do Medina, cara. O 8 Medina deu 2 aéreos reverso na onda e ainda deu um alley-oop sem a mão. Exato. O locutor, ele até falou, pô, ele vai vir aí com um Kerupt, vai dar um Kerupt ali, não sei o que. Não deu Kerupt, que é uma manobra até mais fácil, porque ele bota a mão na prancha. Ele deu um alley-oop sem a mão, cara, e caiu certinho, sem consertar o pé. Cara, não tem diferença isso, cara, para uma rabetada 360, aquele nose peak que o Ethan Ewing fez. Então, não. Cara, tem diferença, não é porque ele completou, um completou a onda, o outro completou também, que legal, bate palma para quem completou a onda. Não, completou como? A rabeta foi lá no céu, o bico entrou na água, o cara rodou sem botar a mão na borda para segurar, para aterrissar, o cara... Tem que ver a diferença das coisas. Exato, e os juízes, Chalita, os juízes não nos fornecem... Eles não nos fornecem nenhuma manifestação por escrito ou uma gravação de uma entrevista, alguma coisa explicando por que eles consideram uma coisa melhor que a outra, e nem se eles consideram não uma coisa melhor que a outra. Eles gostam de ter a liberdade 100% total de olhar o que está acontecendo ali e dar a nota que eles acharem que naquele dia é o que eles querem dar, independente se na próxima bateria eles vão seguir exatamente o mesmo critério ou não, independente se no próximo campeonato eles vão seguir o mesmo critério ou não. Então, assim, não tem um estudo apresentado, né, cara? A gente... nem a nomenclatura das manobras é colocada. Isso é uma das coisas que eu mais falo. Então, eu espero muito que essa carta do Medina e essa manifestação de todos esses atletas e todas essas pessoas envolvidas no esporte, realmente que todo esse movimento se transforme em algo mais pragmático, algo mais prático, algo que a gente consiga realmente exigir e fazer uma movimentação no sistema de julgamento internacional, para que sirva de exemplo para todas as categorias, lá de cima do CT até lá embaixo nas categorias de base aqui do Havaí, aí do Brasil, da Austrália, da África, da Europa, de onde for, para que a gente saiba o que está acontecendo e saiba como treinar nossos atletas. Para que eu vou treinar meu atleta? Hoje em dia eu tenho alunos que falam, pô, mas eles não estão valorizando aéreo, nem vou tentar aéreo. Eu falo, cara, se você não tentar aéreo, daqui a pouco o critério muda e você não está acostumado, você não está com a técnica desenvolvida e você vai ser prejudicado. Tem o surf, essas pessoas estão surfando hoje em dia em competição, nivelando o surf um pouco por baixo, no sentido do risco, justamente por causa disso, porque o risco não é recompensado. Então, é isso aí que eu quero ver, essa mudança, e tomara que seja um momento, seja bem oportuno, que seja agora, para que a gente possa realmente ter um esporte melhor. Você vê na final, eu estava observando, acho que pelo menos no YouTube, tinha ali 13 mil, 15 mil pessoas assistindo ao vivo. Isso é um número ridículo para o esporte, do tamanho do surf. Isso é uma coisa... Por quê? Porque o surf está chato, o surf está uma coisa... Para quem não ama o esporte como a gente, que está aqui perdendo nosso tempo, fiz um estudo danado aqui, várias anotações, dediquei horas aí para estudar esse assunto, para a gente poder fazer uma boa apresentação aqui para os nossos internautas e para as pessoas que realmente se importam.
né? Tem pessoas nos grupos aí, cadê? Quero ver o programa e tudo mais, porque a galera ama o esporte, a galera gosta. Agora, se a gente não torna isso uma coisa mais ampla e mais clara para o público geral, só simpatizante, que não é tão apaixonado assim, não sabe tanto do assunto, mas gosta e quer estar participando e vendo e assistindo e entendendo o que está acontecendo, a gente vai perder. E é o que o Juliano falou, as pessoas, se você não trata bem os seus atletas, se você não respeita os seus atletas, o que a gente vai esperar do surf para o futuro? Pois é, eu, como jornalista, mandei um e-mail para a WSL perguntando se eles vão se posicionar a respeito do post do Medina, né? E o Medina também, nesse texto que ele fez, eu vejo como uma carta aberta para a WSL ali, bem direta mesmo. Exato. Ele disse que alguns técnicos já foram lá conversar, mas a WSL sempre fica na defensiva e usa argumentos fracos, ruins. Complicado, hein, Chalito? Com certeza, cara. Eu quero lembrar o seguinte, o surf, ele está onde está por causa do Brazilian Storm, tá? Ele chegou nesse nível, lógico que o surf veio evoluindo com os gringos, a gente, sempre foi, cara, maiores admiradores possíveis dos gringos, não temos nenhuma vergonha de falar isso, que a gente admirou muito os surfistas gringos e admiramos até hoje, tá? E tentamos copiar eles e, conseguimos, chegamos num patamar, aquela coisa toda tal. O surf está onde está também na piscina, fruto do surf de Filipinho, Medina, Ítalo, Iago, que foram os caras que realmente, brother, você vai ver um ou outro gringo, lógico, o John, não pode esquecer o Kelly, que começou também, a piscina era dele, né, cara? Ele começou mostrando como é que era, mas a gente não pode esquecer que chegou nesse nível por causa da progressividade dos brasileiros, entendeu? Esse lance de você sair do tubo na direita e dar duas manobras, depois dar uma rodando, um aéreo, arriscar um aéreo ali, isso foi, cara, quem começou isso foi, Filipinho começou a fazer isso em competição, entendeu? Porque era muito arriscado fazer isso nas competições. E o Medina também, no caso e tal. Então, agora, o Filipinho já faz essa manobra, esse aéreozinho rodando, antes do primeiro tubo. Então, quer dizer, ele também já evoluiu, isso é fruto da evolução dele, da evolução do esporte, da progressividade dele, do surf brasileiro. Nego não reconhece isso? Você acha que o moleque, ele rema, ele começa na onda na direita, lá atrás, ele já faz 5 manobras antes do primeiro tubo. Ele não pode ser valorizado por isso? Não, vou entrar antes, tudo bem, vou dar só aquela primeira passada para ganhar força, para ganhar pressão, e depois ele dá umas 4 manobras, cara, sem sacanagem. Consideráveis, cara, para o julgamento do resto da onda. E parece que não consideram tanto essa parte da onda. Por que o moleque entra lá e faz 5 manobras, então? Ele é maluco? Ele está arriscando aquela parte da onda? Então isso conta, cara, isso conta. Mas os caras não estão contando no final da onda, na hora de soltar, escrever a nota lá com a caneta, o cara não está contando, está ignorando isso. Eu acho isso, tá? Eu vejo isso também, Chalita. Eu fiz várias anotações aqui sobre a final e verifiquei, por exemplo, que o tubo, né, você vê que o Ítalo, na onda 1 dele, ele tem 12 segundos no tubo, cara. 12 segundos no primeiro tubo e, posteriormente, né, mais na frente da onda, ele pega mais um tubo de 5 segundos. Essa primeira onda Você lembra, Robalinho, acho que foi não sei se foi numa etapa da WSL ou se foi naquela etapa de apresentação da piscina, né, o primeiro evento lá competitivo, que eles colocavam, né, um timer ali, né, um reloginho passando o tempo que o cara ficava no tubo. E nesse evento, cara, eu vi uma galera deixando o tubo para lá, outros segurando, como o Ítalo pegou esse tubo aí, que foi o mais longo do campeonato, né? Enfim, a galera evitando o tubo. Eu não entendi nada. Eu fiquei sem saber se o tubo contava e o quanto ele contava para a pontuação. Exato, não ficou claro. Tanto que a primeira onda do Ítalo foi 8,13. E eu esperava mais. O cara pegou um tubo muito longo no começo e pegar o tubo do jeito que o cara pega, de backside, sentado em cima do foam ball, é risco pra cacete. Quantos caras a gente viu ficando agarrado dentro do tubo? Então o cara arrisca jogar fora 50% das possibilidades de nota. O Chianca perdeu por causa disso. Exato, o Chianca ficou deep, né? Ficou deep demais, né? Ele gosta muito de tubo, então ele ficou assim, vou explorar, isso aqui é o máximo. Então tem que valorizar isso também. Mas ele também não tem escrito, né? Uma coisa que eu ia falar, eu vejo muita gente criticando o Pritamo, inclusive eu, hoje em dia. Quando ele entrou para ser o head judge, eu falei, legal, tem um cara ali que todo dia de manhã
Qual o nome dele? Fala de novo o nome dele. Aí, Pritamo. Qual? Pritamo, é o australiano. Tá? E o Luli Pereira também reveza com ele no Head Judge. Não sei exatamente o que aconteceu na piscina, não estava lá, não consegui contato com eles. Eles não falam, ficam botando a bandeirinha ali, se escondendo. Acho isso muito feio. Você não botar seu nome aqui. Nosso nome está aqui, ó. Está aqui em cima, aqui, ó. Pedro Robalinho. Entendeu? Eu estou me explicando aqui, falando, botando meu posicionamento, meu nome está aqui. Eu acho que o juiz que está lá tem que ter o nome dele exposto, ele tem que dar entrevista, ele tem que participar como qualquer um que ocupa uma posição pública, porque ele está definindo a vida da gente ali, a vida dos atletas e a vida de todo mundo que está envolvido no esporte. Então, acho que todo mundo deveria, né, botar ali, como a gente fala assim, né, sem querer ser grosseiro, mas botar a cara, literalmente chegar e se apresentar e falar, eu sou o Head Judge, eu estou querendo isso, a gente está fazendo o trabalho nesse sentido, nossos estudos caminham para isso ou para aquilo, ou a gente não quer mais aéreo, ou a gente quer aéreo, mas só vai valer se for altíssimo, então, mas não é, uma hora é altíssimo e vale uma nota boa, uma hora é um aéreo, como a gente viu a finalização do briefing ali, que foi um aéreo até legal, um slob, né, pouco comentado, o nome correto da manobra, né, alguns, né, brincando, chamaram de pulinho de gato, né, eu vi até o Chalita falando isso, né, o pulinho da galinha, enfim, a gente tem umas brincadeiras assim quando o aéreo não é um aéreo excelente, né, mas foi um aéreo frontside slob, onde ele chegou a tocar muito brevemente na borda, só se você der um pause para você ver o que ele fez, não é aquele que ele agarrou, percorreu uma área no ar e depois soltou antes de fazer o... Não, ele botou a mão ali que se precisasse segurar, ele estava com a mão ali, mas ele viu que exato, não foi só um toquezinho para garantir que a prancha não ia para qualquer lugar, né? E ainda pousou em cima do lip, né? Praticamente assim, não foi na base como foi o aéreo do Ítalo. Então, assim, nada disso fica claro. O que eu ia falar sobre o Pritamo é que logo de manhã, em várias etapas, quando ele começou o trabalho dele como Head Judge, ele dava pelo menos um release do que seria o julgamento naquele dia. E a gente verificou, até mesmo você concordando ou não, por exemplo, lá na final do México, e que foi acho que 2 anos atrás, né, que o Jack Robinson conseguiu a classificação dele e venceu aquela etapa, eu achei que o David Silva tinha ganho aquela final. Ele usou menos variedade, mas ele usou muito mais power, achei as ondas dele mais fortes e com mais potencial, e só para exemplificar o que eu estou falando aqui, a gente não se perder muito no raciocínio, mas dizendo que ali estava claro, por esse critério explicado pela manhã, que a variedade ia ser uma coisa muito importante, porque a onda era longa e tinha possibilidade para várias manobras. Comparando as manobras, eu achei as manobras do David Silva melhores naquela final, achei que ele mereceu a vitória, mas se o critério exemplificado, explicado logo de manhã, atribuía maior valor à variedade, tá legal, a gente tem que aceitar que o Jack Robinson foi lá e ganhou, porque ele começou com uma manobra rodando, depois deu outra manobra, ele finalizou com layback, então teve um repertório mais rico do que o adversário dele, que foi o David Silva. Então, ali a gente começa, ali ficou pelo menos assim, legal, concordando ou não, não importa, eles estão fazendo o trabalho deles, e tá claro o que eles estão querendo, e tá claro o que foi executado, e a conexão entre as duas coisas. Aí beleza, e a gente tá falando uma mesma língua. Se o cara falar lá, galera, não tem mais aéreo no surf, mudou, como fizeram no longboard, ó, galera, não tem mais batida, rabetada, floater gigante, esquece isso aí não vai ter mais, agora é clássico. Beleza, todo mundo está sabendo. Quem quiser jogar o jogo, joga. Quem não quiser, vai para casa. Quem não quiser, desiste, ou luta, ou cria uma nova liga radical do longboard. Não importa, né? Eu sempre cito o Phil Hasman nessas horas. Porque foi um cara que venceu no radical misturado com o clássico e depois conseguiu vencer no clássico, se adaptou e chegou lá. Mas estava tudo claro ali, o que é, o que não é. Né? Agora, no nosso esporte, a gente está assim, hoje em dia no surf, a gente está realmente perdido, a gente vem discutir, um dia parece que é uma coisa, outro dia, ano passado foi o Callum Robinson, que a gente viu fazendo rasgadas, cutbacks e batidas e ganhando nota 9, né? Inclusive foi o Ítalo a vítima lá em Bells Beach, né? Acho que o Ítalo vem sendo uma das principais vítimas aí do julgamento controverso, e acho que isso tem que mudar, acho que a hora é essa. A gente, antes das etapas, tem um vídeo que a WSL publica, né?
com alguém lá do julgamento explicando como é que vai ser da etapa e tal. Eu assisti agora da piscina e não vi nada de diferente em relação aos outros. Eles pegaram algumas ondas como exemplos, né, para falar o que o cara teria que fazer, né, ou a menina, né, e usou, se não me engano, uma onda da Carissa. E tinha lá um tubão dela. E ele meio que, na minha lembrança, aqui ele marcava aquilo, né? Aí vem o Ítalo, fica quase o dia inteiro no tubo e, enfim, não consegue melhorar sua pontuação, né? Agora, a gente já falou do Ita, né? O Ita acabou que ele tentou, do jeito dele ali, mostrar um pouco de progressivo, né? Ali no último dia do campeonato. Não fez, lógico, ficou longe das atuações dos brasileiros, do que os brasileiros são capazes de fazer em manobras progressivas, mas deu lá os pulinhos dele, né? Vamos dizer assim. Agora, na final, cara, o Griffin, ele começou com 2 ondas ali que eu achei que ele foi muito tranquilo, parecia, na minha cabeça, assim, ele quer logo botar uma nota para cada lado e depois vem com tudo na última onda. Mas ele fez notas altas, cara. Na esquerda, parece que me marcou mais, que ele geralmente começava um pouquinho mais lento e chegava um momento que ele encaixava uma sequência de batidas na maioria das vezes iguais ou muito parecidas, cara. E, ele conseguiu notas altas no critério excelente. Eu fiquei meio perdido ali, hein, Chalita? Também nessa parte, também na final. Cara, não sei se vocês perceberam, na onda dele, o Robalinho pode falar isso também, porque ele estudou bastante, ele viu e reviu, ele me falou, viu e reviu a final, para se embasar legal. Eu também fiz isso. Cara, é impressionante quanto... eu não achei nem um pouco radical o 907, que foi para mim a onda que decidiu a final. Eu achei zero radical essa onda. Parecia que ele falou, cara, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a onda toda, vou ser conservador. Teve uma parte só no meio da onda que ele deu uma rabetada com a rabeta saindo pelo lip, realmente, mas foi rápido, ele controlou, foi tudo perfeito no controle, mas foi muito fácil para ele aquela onda, cara. Ele começa a onda, o Colapinto começa à direita, ele dá 4 passadas, tá? 4 passadas ele dá. Exato. Antes de dar 2 manobras muito normais, assim, que até eu dava, antes do primeiro tubo. Aí ele tira o tubo, que foi mais ou menos rápido, aí daqui a pouco ele vem surfando bem, tudo bem, maneiro. Aí ele dá uma manobra que ele realmente arriscou, que eu falei, caraca, podia ter caído ali, porque o lance da piscina é isso, cara. É tu arriscar uma manobra que tu pode você cair e acabou. Você não tem mais outra chance. Não vai vir milhões de ondas para você surfar, entendeu? Aí ele fez uma manobra dessa com risco, pegou o tubo e deu um pulo do gato lá, deu um aéreozinho que, até eu não dou aéreo no meu surf, nunca fui de dar aéreo, e quando eu dou aéreo eu falo que eu dou um pulo do gato, porque não é um aéreo tão maneiro, eu faço aquilo ali também, cara. Um aéreo flat, né, cara, com a rabeta assim, sem subir, inversão, né? Cara, assim, para ilustrar isso que você está falando, Chalita, eu fiz um estudo e a gente... Eu tirava, se eu fosse juiz, desculpa, se eu fosse juiz, eu tirava ponto dele naquele aéreo ali, eu falava -1 para você, porque tu deu esse aéreo escroto aí. Pô. Não, você é radical demais. Eu acho que finalizar a onda com aéreo é melhor do que finalizar com aquela rasgada que alguns estavam dando com a cabeça na direção da rabeta. Eu vi muita menina fazendo isso, vi alguns atletas do masculino fazendo isso. Acho que eu prefiro ver um aéreo baixo, assim, não tão baixo, porque o aéreo dele foi até uma altura boa. Se você pegar... Aí é que eu estou dizendo que vem um estudo que eu gostaria de ver os juízes fazendo. Se você pega, marca, faz uma linha, usa lá o pacto do nosso amigo Borba lá, pega a linha na linha do lip ali e bota uma linha na altura da prancha do cara, e aí você vê aquela altura, compara essa altura com a altura da onda, do lip até a base da onda, e começa a fazer um estudo, qual foi a altura desse aéreo, qual foi o grau de risco, a aterrissagem dele, que eu já falei aqui no programa, que foi também na parte alta da onda, na parte suave da onda, não foi na base. Então aí você consegue qualificar aquele aéreo como um aéreo de baixo nível, médio nível ou alto nível. Então, a gente pode... Eu, normalmente, para as manobras, eu crio 5 níveis de manobra. Manobra nível 1, nível 2, 3, 4, 5. Então, as manobras mais radicais, uma rabetada muito radical, como eu cito aquelas do Imaikalani, que são metade da prancha para fora, eu acho aquilo uma rabetada do mais alto nível. Mais do que aquilo, já vai ser praticamente um nose peak. Né? E se tiver só o bico em contato com a onda, vai ser quase um aéreo. Né? Então, assim, a rabetada, ela tem impacto contra o lip e tem
uma grande parte da parte de trás da prancha, das quilhas, 1/3, 1/4, metade, né? E eu fiz essas anotações aqui. Então, assim, talvez a gente não vai poder mostrar essas ondas. Tomara que o Matias consiga arrancar lá pedaços de imagens, de fotos, e está caprichando bastante nas nossas edições aqui, para tornar esse bate-papo aqui mais rico em imagens também, ajudar no imaginário do nosso internauta aí que assiste. Olha como eu fiz essa narração dessa onda aqui, ó. Como o Chalita falou, onda 2, 907, ele deu 4 passadas antes de começar a surfar, então ele acrescentou ali, ganhando velocidade, 4 passadas, deu um carve passando, uma rasgada passando, um tail slide, aí que eu anoto os detalhes, na linha do lip, não é aquele tail slide por baixo do lip, é na linha do lip, deu um blow tail, né, tipo uma rabetada, saindo só as quilhas, é um pedaço da prancha só, não é 1/3, não é metade. Depois pegou um tubo. Eu considerei que foi de maior risco, foi essa aí que eu estava falando. Sim, o blow tail de mais risco, mas ó, 2 manobras com pouco risco, né, a rasgadinha passando, um tail slide na linha do lip, um blow tail fins out, né, que é a rabetada, um tubo de 3 segundos, por isso que eu estou citando isso, né, os tubos do Ítalo foram bem mais longos, né, na onda 8.13 do Ítalo ele teve 12 segundos de tubo, né? Aí vem algumas manobras boas do Griffin, que de novo eu digo aqui, um grande surfista, está arrebentando, e é o cara da geração americana que tem muito dos dois, é um cara que surfa mais na direção do Felipe Toledo, tem bastante carve, tem bastante linha, tem bastante velocidade, tem bastante variedade, repertório rico, é um grande surfista. Eu acho que, eu já falei isso aqui, para mim é o maior adversário dos brasileiros, né? Ele pega esse tubo de 3 segundos, dá um blow tail 1/3 da prancha para fora. Eu acho legal o internauta ir lá, quem gosta mesmo, dá um pause, observa esse detalhe, né? Por isso que eu falo que essa bateria para mim foi mais apertada do que a bateria do Ethan com o Medina, né? Aí ele vem, dá um blow tail lip line, assim, um pouquinho só acima do lip, ou seja, chutou a rabeta, mas foi só na linha do lip. Essa combinação que você falou de 3 manobras foi esse blow tail, foi um blow tail muito radical, com metade da prancha para fora, né? E aí depois um carve com bastante velocidade e estilo, veio com outro blow tail, fins out, mais um blow tail que não saiu tanto, aí veio esse blow tail animal que você falou, que foi uma rabetada que saiu metade da prancha, ele ainda inverteu a prancha 180 graus, daí que eu falo da importância do detalhe da informação, do detalhe de análise do movimento do atleta, o que o corpo dele estava fazendo, o que a prancha dele está fazendo, em que parte da onda, né? Depois disso ele fez um carve limpo, pegou mais um tubo de 3 segundos e deu esse aéreo que a gente comentou, que não foi um grande aéreo, mas finalizou bem. Foi uma grande onda? Foi uma grande onda. Era high score? Era high score. Agora, era maior do que a do Ítalo? Aí eu jogo lá para o 8.7 dele. Eu acho que a maior diferença dessa bateria foi nos duas notas iguais, isso já é um problema na minha visão, 2 notas iguais para a esquerda que os dois somaram, 8.7, a onda de backside, que é muito próximo até do próprio 9 do... As primeiras esquerdas de cada um. As primeiras exatamente, esquerdas. A primeira esquerda do... 8,70. Exatamente. E a primeira esquerda do Ítalo. Exatamente. Essas ondas que eu achei complicadas e que foram a mesma nota e que eu não vou ficar narrando todas as ondas aqui, que vai ficar chato, mas eu quero que as pessoas que assistam essas ondas anotem isso em casa, quem gosta de fazer um estudo tão assim, refinado, porque as ondas são muito parecidas, e ali você pode diferenciar os atletas analisando cada detalhe desse. E eu acho que o maior ponto de diferença do Ítalo foi a finalização dele com um aéreo que foi muito bom, e que ele caiu na base com uma rotação muito rápida e com muito mais risco do que as ondas do Griffin. Então, assim, achei o Griffin um grande surfista, os dois mereceram estar ali, fizeram uma apresentação digna da gente bater palma para os dois, mas, mais uma vez, o Ítalo saiu prejudicado, e isso aí tem que ser exemplificado, tem que ficar claro e tem que ser mudado, urgente. A gente precisa de mudanças no nosso esporte. Quero complementar, Carlinhos. Os brasileiros, cara, normalmente, eles caem quando eles tentam sempre fazer umas manobras muito mais difíceis, por isso que eles caem no final. Eles nunca saem do tubo para dar uma alisada, eles sempre tentam extrapolar ao máximo. Eles nunca querem alisar, assim, querem sempre extrapolar ao máximo e acabam caindo. Você vê que, pô, aquela onda até que não estava valendo,
Ítalo já tinha se classificado, que ele tentou dar um Superman, várias manobras que o Medina também fez, que ele caiu no final, o Filipinho também, algumas... Eles tentam, sim, cara, fazer o máximo, e eu vejo os gringos meio que tentando... Na minha opinião, tá, cara? Eu vejo eles meio tentando não cair, fazer o básico para não cair, tudo bem, eles querem fazer alguma manobra no final, mas eu vejo os brasileiros querendo dar show. Isso eu acho maneiro. Eu acho que os brasileiros vão para a onda para dar show e os gringos vão mais para não cair, para tentar se manter ali, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença, por isso que cada manobra tinha que ser muito bem estudada para ver exatamente o grau de dificuldade das manobras que foram completas. Ah, completou a manobra? Completou. Mas deixa eu ver como é que você completou. Tá? Eu já falei isso aqui. Botou a mão na borda para voltar? Ah, botou. Vale um pouquinho menos. Jogou a rabeta lá no céu? Ah, jogou. Jogou menos, então vale um pouco menos. Cara, normal, só isso, cara. Normal, ninguém tá falando nada, né? Ninguém tá fazendo a fórmula da água aqui, não, cara. Tô falando... cara, eu já fiz um curso, cara, uma vez, eu acho que eu falei isso em algum programa uma vez, um curso de juízes, né? Porque a gente quer saber o que eles estudam, né? Porque é importante. Acho que eu aconselho aos pais dos meus alunos aqui também, ei, vamos lá fazer esse curso. De vez em quando a ISA oferece o curso de treinamento para juízes nível 1, nível 2, e eu acho importantíssimo, né? A gente ter a visão do head judge aqui, acho que vou verificar o nome dele, a gente pode até botar aí, mas acho que é Richard Pierce, se não me engano, tá? E ele é um cara que é bem quisto e é bem visto como juiz de uma maneira geral, mas a gente tem que verificar o seguinte, cara. Quando eu cheguei no curso e perguntei para eles, bom, como é que vocês fazem os estudos dos aéreos? Como é que a gente pode determinar que aéreo é melhor, que aéreo é pior, altura, como é que vocês colocam isso, né? Aí ele citou, você falou do lance de segurar na borda, você vê, por exemplo, de frontside o air reverse, né, o aéreo reverso, que você faz a rotação, seja completa ou não, se você fizer a pegada stale fish, que é você segurar no Goofy Fura, segurar atrás do calcanhar da perna esquerda para fazer uma rotação para o outro lado, né? Você está indo de frontside assim para a esquerda, você dá um aéreo, faz o giro completo ou não e segura aqui atrás, eles consideram que valoriza, mas isso não tem escrito em lugar nenhum. Aí eu falei, tudo bem, e o carry up, como é que tá sendo valorizado? Como é que está sendo valorizado o backflip? É a manobra chave hoje em dia do esporte, ou tem alguma outra manobra que supera? Se alguém vier e fizer em pipe ou em qualquer lugar, fizer um backflip, vai ser uma manobra mais considerada ou não? E se fizer o rodeo, que a gente viu o Griffin tentando, né, tanto na onda que ele não precisava de nota, só para fazer um treino, e ele também tentou em outro momento no campeonato também. Então, tudo isso, sabe que a resposta foi, Pedro, o que você vai ter que fazer, se você quiser informações sobre isso, é procurar no skate, o cara no curso, treinando, treinadores, pais, pessoas envolvidas ali, futuros juízes, e a gente vem e recebe uma informação como essa, você tem que procurar isso aí no skate, porque a gente não tem nada falando sobre isso nos nossos livros, nas nossas apostilas, né? Livros não que não existem, né, mas nas nossas apostilas. Então, ou seja, a gente fica desguarnecido, eles podem fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem. Isso é ruim para eles. Se eu me coloco hoje em dia, se eu fosse o head judge, eu ia fazer questão de vir a público e me explicar. Fala, galera, vem cá, tá essa confusão toda aí, Medina, não sei o que, vamos marcar uma reunião. O que a gente está fazendo é isso, com esse objetivo, a gente considera que isso é melhor do que aquilo, que essas rabetadas aqui são melhores do que a gente não gostou do teu layup por qualquer motivo que seja, explica por que não gostou. Você assumiu um risco muito grande 3 vezes na sua onda 867, mas a gente mesmo assim considera que a onda 907 do Ethan foi melhor, porque ele botou mais power, mais isso, mais aquilo, que a gente vai valorizar mais do que o radical. Eles não falam, a gente não sabe. Então, pode ser que valorize um dia, pode ser que não valorize outro dia, e eu, como treinador, vou dar um treino ali quando acabar esse vídeo aqui. E o que eu vou dizer para o meu aluno? O que eu vou dizer para ele?
a gente fica perdido, a gente não sabe exatamente o que está sendo valorizado. Então, vai ter um aluno meu fazendo um carve, uma batida, uma rabetada na junção, e vai ter outro dando uma rasgada, um floater, um aéreo, e eu vou ficar na dúvida para quem eu dou mais nota. E aí, como é que a gente faz? Que trabalho é esse que a gente tem, que a gente não tem um norte para seguir? Então, assim, é isso que a WSL está fazendo com a gente hoje em dia, é isso que esse corpo de juízes está fazendo com a gente hoje em dia, deixando todo mundo confuso, a maioria pé da vida, porque nem todo mundo tem essa parcimônia toda para falar como eu tenho. O que a gente escuta nos grupos e na internet é xingamento, é sinal de garfo, coisas, assim, tenebrosas que são ruins para o esporte. O esporte está perdendo credibilidade. Eu parei de ver o campeonato no momento que rolou aquela do Medina ali com o Ethan, eu dei uma parada. Aquilo ali mexeu com a minha cabeça, cara. Eu falei, caramba, e eu treino um cara americano, havaiano, então eu tenho uma perspectiva de brasileiro, a gente tem o coração, tem tudo, mas não importa a nacionalidade. Se fosse um gringo fazendo o que o Medina está fazendo e um brasileiro mais na borda ali, de repente um Caio Ibelli fazendo um surf na borda, com perfeição e tudo mais, e o Radical estivesse perdendo, eu ia falar, cara, tá errado isso aí, cara, que coisa é essa que está acontecendo, entendeu? Então, assim, não é só pela nacionalidade, não como o Xaleta falou mais cedo, não é complexo de vira-lata, não é a gente ficar choramingando porque o Brasil tá tomando rasteira, não é isso, é muito mais além disso, é muito mais importante do que isso. Bom, Xaleta... Vou só terminar, é o seguinte, a gente está discutindo a evolução do surf e os caras estão achando que a gente está discutindo mimimi de perda de bateria, é isso. Na real, a gente está muito além do que eles podem estar pensando, essa que é a verdade. Pois é, a gente espera, como a gente falou aí nesse programa até, que eles, cara, se mexam, pelo menos, cara, tem que dar uma resposta para o Medina, não é nem diretamente para o Medina, é para todo mundo, é para o brasileiro, para o australiano, para o norte-americano, para o havaiano, é para todo mundo, cara. E, Xaleta, em cima disso que você falou, antes do Robalinho finalizar agora, né, o raciocínio, cara, o Filipinho, o que aconteceu com ele? Ele dá para falar que ele deu mole porque ele perdeu a semifinal fazendo um surf extremamente agressivo, e a gente olhando agora depois do campeonato ter terminado, se ele, da metade da onda para o final fizesse um feijãozinho ali temperado, ele teria avançado, né? Porque ele caiu, ele se penalizou, né? Tentando aproximar um chute. Eu nem tinha percebido isso, mas isso só vem a confirmar o que eu falei. Por isso que o Filipinho perdeu, porque ele tentou arriscar, cara. Ele tentou, tudo bem, teve uma... ele tá sempre tentando arriscar. Teve uma lá que ele caiu, igual o Kelly caiu, deu um molezinho, assim, aquele mole que, cara, não sei porquê, foi um erro, assim, de... Um teu slide, né, que ele bateu de lado, assim, de novo fica meu questionamento na quadriquilha ali, que fica sensacional um tempão. Mais velocidade que os outros, mais power do que os outros, um monte de coisa bacana, assim, eu achei o surf dele incrível, o melhor surfista da piscina, né, temos que falar aqui, né? Achei isso. Fez 9.2, ali foi a nota mais alta, podia ter sido mais alta, para mim aquela nota ali era 9 alto, quase 10, acho que se não me engano foi uma de backside, mas de novo bateu de lado, assim, você dá um slow, você vê que a borda nem tá batendo, a borda tá meio fora d'água, assim, na desgarrada dele, assim, aí em algum momento ele afunda, assim, e aí eu fico pensando, putz, cara, eu vi o Igarashi com a mesma prancha, só de triquilha, e quebrando, o Igarashi estava quebrando, outro surfista que chamou minha atenção, acabou errando algumas coisas também, mas também estava quebrando, né, e no duelo das pranchas ali foi sensacional, mas segue aí, o Eduardo, depois a gente fala das pranchas. Você estava falando do Felipe, né, que acabou que se ele de repente alisasse, que acho que o Felipe não gosta de precisar de pouca nota, né, porque um 7 para o Felipe é pouco. A verdade é a seguite, ele não sabe o que é alisar, isso não existe na cabeça dele, vou alisar para depois eu salvar minhas pernas aqui, não sei o que e tal. Se ele tiver em situação de empate ou perdendo, ele não vai fazer isso, ele não vai alisar, não vai ser conservador, não existe isso no repertório dele. O que acontece é o seguinte, o Felipe, para mim, é o melhor surfista ainda da piscina, eu vi ele com muita velocidade, não vi ele tão elétrico quanto o Ítalo. O Ítalo realmente é o cara mais elétrico, mas também ele encaixa muitas manobras em pouco espaço, e
todas as manobras dele têm um grau de dificuldade, uma ou outra não tem, mas tudo bem, não dá para você fazer todas as manobras, soltando a quilha para fora da onda, tal, não dá. Mas ele faz o máximo de manobras num curto espaço, o Ítalo, no caso, tá? Ele é um pouco mais elétrico, as pessoas às vezes ficam com um pouco de pinimba com isso e querem ver um surf mais cadenciado, como é o Ethan Ewing, por acaso. Mas eu acho que o Filipinho ainda é o melhor surfista da piscina. O Medina também veio com nesse nível, né? Veio com um nível mais. Cara, o Medina está muito melhor, assim. Eu acho que ele está muito mais maduro, muito consciente. Não tinha como ele perder esse campeonato. Era impossível ele perder. Para mim, só perderia para o Filipinho. E ele domina as esquerdas, não só o Medina, como os brasileiros dominam as esquerdas, né? As esquerdas com Iago, Medina e Ítalo, não dá, cara. Me desculpa, mas não dá. Você não vai ganhar. Nem o Filipinho nas esquerdas ganham desses três aí, para mim, tá? Eu acho isso, que nas esquerdas não dá para você ganhar do Medina, Ítalo e Iago. Iago que acabou não indo tão bem, né, Eduardo? Infelizmente, ali bateu no fundo, né? Se machucou ali, teve uns momentos esquisitos também, caiu numa situação estranha, né? Meio imprevisível, parecia que não precisava ter caído naquela sessão. Aquela parte da onda logo antes do segundo tubo ali enganou muita gente, né, cara? Algumas pessoas tentaram forçar ali, né, e não conseguiram, outras não ficavam na dúvida se era para dar uma manobra na borda ou se era para escalar a espuma, e acho que ele acabou sofrendo aquilo ali. Teve o Rio, né, cara, que fez uma coisa muito estranha, caiu na primeira cavada, né, foi uma coisa assim também muito incomum, de repente um bumpzinho que estava na frente dele ali, ele botou muito peso no pé da frente, cravou a borda e já caiu. A gente sentiu algumas coisas assim. Só falar do Iago, o Iago foi o melhor do primeiro dia, né? Fez a nota 9 e tal, e fez o maior somatório, né? Cara, o Iago... Nas quartas que ele não se deu bem de frontside, né? Exato. O Iago é o cara, assim, para falar dele, porque a gente tem que falar, tem que mencionar, né? Menção honrosa pro Iago, porque a linha dele, cara, e a radicalidade misturadas fazem dele o brasileiro mais gringo de todos, assim, né? O brasileiro com mais precisão do uso de borda que tem, melhor até do que o Medina, melhor até do que o talvez não melhor do que o Felipe. O Felipe vai ser o cara que realmente é o mais veloz, é o melhor na borda, e também tem um vastíssimo repertório de aéreos, mas criticando o Ítalo e ao mesmo tempo elogiando o Iago tem muita linha e também consegue fazer aéreos altíssimos e variedade muito legal, o estilo sempre bem posicionado sobre a prancha, né? A crítica que eu ia fazer no começo que eu comentei sobre o Ítalo é justamente o excesso de cavadas às vezes, né? Às vezes ele faz 2 ou 3 cavadas para fazer uma grande manobra. E isso aí, comparando com o Griffin, comparando com o Ethan, comparando com o próprio Iago, comparando com outros caras, isso aí pesa um pouco para os juízes. Mas se pesa isso tudo, deveria ser falado, deveria ser tornado claro, público e explicado, né? Mais uma vez, batendo nessa tecla aqui há anos até, me tornando até um pouco repetitivo e chato, mas tem que ser falado, a gente tem que mudar isso aí, porque isso é uma coisa que se hoje em dia eu pego um Ítalo para trabalhar, assim, pô, Robalinho, vamos fazer um trabalho, eu quero fazer um aperfeiçoamento técnico aqui, quero um cara crítico igual você. Beleza, vou pegar o cara e vou fazer todas essas anotações, e ele vai ter que se esforçar a surfar com menos ajeitadas na base para fazer o grande surf que ele faz na parte alta da onda, né? No lip, ou na parede, ou onde for que ele estiver aplicando sua manobra. Então, assim, são esses detalhes aí que vão fazer um atleta chegar no nível maior. E se tem alguma coisa que a gente pode aprender com esse julgamento, que muitos podem chamar de roubo, muitos podem chamar de má intenção, muitos podem chamar de eliminação dos brasileiros, o que for, a gente tem que fazer o seguinte: o que a gente pode tirar disso, né? Eu, com meus atletas, eu tento sempre falar assim, o que está no meu controle? O que não está no seu controle é o estoicismo, né? Um pouquinho de filosofia aqui. O que está no meu controle? O que eu posso fazer para mudar? Né? Há tempos atrás eu falei que o cara que está colhendo muito em cima dessa mudança do julgamento, dessa tendência do julgamento, é o próprio João Chianca, né, que é um cara que se adaptou bem a isso, tem rasgadas incríveis, tem velocidade e faz as manobras e não usa tanto aéreo. Então, assim, ele se arrisca pouco e está aí nas cabeças. Então, assim, tudo isso colocado nessa salada que a gente está conversando aqui, é claro que a crítica é em cima do julgamento, mas
que a gente pode tirar para cada atleta do Tour, para cada brasileiro, o que eles podem melhorar para atingirem esse nível e não ter mais discussão, porque o Iago, para mim, é hoje o cara mais próximo desse critério que os juízes estão querendo, um surf mais limpo, com um grande repertório, que usa aéreos também, mas não se prende a usar só os aéreos. Então, assim, acabou caindo, e foi por isso que a gente puxou esse assunto aqui, acabou não tendo uma apresentação muito boa, poderia ter ido mais longe, né? A gente está esperando aí que em algum momento o Iago vai fazer essa figuração ali de top 5, acredito que ele tem esse nível para estar lá, e é isso, cara, acho que todo mundo tem que tirar alguma lição de tudo que está acontecendo. Pois é, o Ítalo, ele deu uma entrevista depois da final e disse que vem passando por vários problemas pessoais, a gente não sabe quais. Ele fez um post há, sei lá, algumas semanas falando do fim do relacionamento dele, mas não sei se é isso ou se é só isso, e disse também que chegou com a cabeça meio baixa, assim, mas se preparou bastante, foi ganhando ritmo ao longo da competição, ganhando confiança, e falou para um amigo que ia chegar em terceiro lugar e quase foi o campeão, né, cara? Muito legal. E o João Chianca, né, que chegou nas quartas de final, acabou ficando em quinto lugar na etapa, perdeu a liderança, agora é o vice-líder do ranking, e ele venceu na primeira fase, né, com um somatório que ele não venceria nenhum, que ele seria eliminado, na verdade, né, em qualquer outra disputa da primeira fase masculina. Que bizarro, hein, Chalita? Cara, isso é devido ao formato, mudaram o formato do campeonato, eu acho que já meio que pensando também em ter, sabe, de repente menos brasileiros nas finais, já mudaram o formato. Esse formato que fizeram agora em forma de baterias, de 6 baterias, ele, na verdade, para o Chianca foi benéfico, tá? Ele se beneficiou disso. A bateria dele realmente era com os surfistas mais fracos. Eu acho que ele está surfando pra caramba, tá? Mas realmente ainda na piscina falta um pouquinho mais de leitura, de intimidade. Ele ainda não tem essa intimidade com aquela piscina do Kelly, como tem os outros surfistas brasileiros, tá? Então, eu acho que isso ficou um pouco claro, até na forma como ele perdeu, ele tentou ficar bem mais lá dentro, no tubo e tal, de repente, se ele tivesse um pouquinho de leitura mais, ele conseguia sair daqueles tubos, ou não botava tanto para dentro, tudo bem, mas está surfando muito, quando ele acerta uma manobra, ela é muito forte, eu acho que as puxadas dele estão fortes, cara, as rabetadas dele estão muito fortes, sai muita água. Estou botando fé no Chianca. Para mim, esse ano, se você me perguntar quem que eu estou torcendo para ser campeão mundial, é ele, de todos os brasileiros, de todo mundo. Para mim, eu estou torcendo para ele, eu quero que ele seja campeão mundial. Ele está mostrando que tem potencial para isso, se beneficiou desse sistema e, cara, ele ficou muito curioso. Como foi penalizado no passado, né? Também pelo próprio sistema. Pois é, então, mas eu estou falando desse sistema que eu falo agora, desse campeonato do Surf Ranch. Ele ficou na primeira fase, ele foi em 17º lugar, cara. Ele foi o 17º surfista de 24 surfistas na primeira fase do campeonato. Muito louco isso, só que ele foi direto, porque a bateria dele foi realmente fraca, ele foi direto para as quartas de finais. Isso beneficiou ele, cara. Eu achei até que ele não perderia a camiseta amarela, a liderança do ranking. Achei que ele não perderia, achei que ele ia sair dali como o líder do ranking ainda, pelo deslize do Filipinho, só, entendeu? Acho que se o Griffin não tivesse ganho, ele não ganhava a camiseta amarela, não sei se é isso, tá? Só o Griffin, ele só perderia com a vitória do Griffin, foi justamente o que aconteceu. Pois é. Então, cara, mas ele tá surfando muito. Cara, eu tô gostando muito mesmo. Ele tá muito confiante, cara. Acho que ele perdeu até por excesso de confiança. Isso é bom, tá? Ele não peidou nenhum momento. Como a gente diz aqui, ele não peidou na farofa, irmão. Ele foi para cima. E eu acho isso muito maneiro. E para complementar, acho que a gente tem que falar sobre o Caio Belli, já que era um outro representante da gente no masculino. O Caio Belli perdeu logo na primeira fase, em quarto, né? Foi para casa mais cedo. Ele não conseguiu implementar o surf dele direito, cara. Não sei o que aconteceu, se ele não se deu tão bem, não sei porquê. Ele ficou frustrado. Eu acho que o que aconteceu foi que a primeira onda dele ele já não se deu tão bem, ele ficou aquilo meio que abalou ele. Aí depois da segunda, terceira, eu já vi ele bem cabisbaixo, assim.
eu não sei se aquilo ali fez uma certa influência, e quando ele não conseguiu se recuperar de jeito nenhum, eu fiquei meio, também empatizei com a derrota dele, e a gente deixa aqui os nossos votos para que ele não se abale com isso e vá com tudo para El Salvador. Depois tem aqui no Brasil, Chopo, Jeffers Bay, quer dizer, na ordem. Então, para o Caio Belli também não ficar, assim, esquece esse campeonato, esquece. Passa para a próxima, né? Quem tem que esquecer também, Robolinha, é o Jack Robinson, né? Jack Robinson também não conseguiu, né, desenvolver, tá com cara de que tá voltando de lesão, e quando o atleta tá voltando, assim, o corpo fica um pouco off ainda, né, cara, assim, a ligação lá neurológica fica ainda um pouco pendente, né, um pouco ainda atrasada, e acaba que na piscina isso aparece muito. Acho que a piscina é uma locação que você realmente aparece o seu melhor e aparece o seu pior. Então, assim, é muito legal para os treinadores saberem exatamente o que os atletas estão fazendo. Aí você vai analisar a leitura de onda, vai analisar repertório, vai analisar a parte física também, porque são 45 segundos ali de muitas manobras, né? Como eu fiz as anotações aqui, ó, muitas ondas com 16 manobras, 13 manobras. Imagina você ficar agachado, né, no caso da onda do Ítalo ali, que ele ficou agachado 12 segundos dentro do tubo, depois levanta, dá um monte de bloqueio, cava, levanta, e ele cava loading, né, assim, carregando, né, acumulando energia nas cavadas. Então isso aí também aparece na piscina. Então o Jack provavelmente ali ficou faltando, tá no melhor nível dele, né, que é um grande surfista, e acredito que em breve vai voltar causando aí. Acho que esse ano ficou um pouco prejudicado para ele, mas ainda tem várias etapas pela frente, cara, e uma vitória faz uma diferença enorme hoje em dia, né, com aquela mudança recente aí de 2, 3 anos atrás, quando começaram a valorizar muito mais o primeiro lugar. Então, e acho que ele é um cara também que tem uma certa benevolência no julgamento, então acredito que até El Salvador pode ser uma locação boa para ele, onde ele consiga se recuperar, né? O Grilo está ali em cima, né, com ele, com o Iago, com o Ian Gentil, que eu até citei, que achei que ele ia ter uma boa apresentação, acabou pegando uma bateria muito puxada e perdeu de cara. Mais uma coisa, voltando àquela crítica que o perder em quarto lugar na primeira bateria já te elimina do evento. Acho que isso no CT não devia funcionar dessa maneira. Mas não gostei, né, puxando o assunto para a prancha, não gostei muito do Ian nas Mayhems, não achei que ele apresentou, acho que não foi uma boa hora para fazer alguma mudança nesse sentido, né, você estava falando do Caio Belli ali, achei as rushes, pranchas que, para esse surf sensível da piscina, parece que ele é o único representante, então a gente não teve outros atletas para poder analisar, mas acho que ninguém mais surfa de rush, né? Somente ele. Achei que não funcionou bem, achei que, de novo, as DHDs estavam sobrando, o surf da galera estava altíssimo nível, Mayhem estava, apesar de eu achar que não encaixou tanto para o Ian, mas para outros atletas, como, né, puxando um pouquinho do feminino, a Carissa fez um surf excelente de Mayhem. Mayhem é o atual líder, né? Saiu da piscina como líder. Saiu como líder, ganhou as duas, né? Ganhou o masculino e o feminino. A Sharpeye dando show, as pranchas sobrando também, cortando a água, parece que estão voando, né? Todas essas dark art aí, inclusive até o Paisel, né, através do John experimentou também uma nova construção que foi falada durante a etapa, que é a Kevlar, né, que é um outro material um pouco menos duro, um pouco mais forgiven, né, uma palavra que, para falar no português, assim, uma prancha que não exige tanto do atleta, assim, dá um pouquinho mais, alivia mais o atleta, tem um pouquinho mais de flexibilidade do que a carbono, né, aquela carbono quem já surfou de carbono sabe, a prancha ela é muito dura, ela é pouco flexível, apesar de ser leve, então assim, o atleta tem que estar muito no auge, assim, ele tem que estar muito no hip, né? Assim, quando você vai encomendar às vezes até os fabricantes falam, olha, você já tem o teu modelo ideal, você já sabe realmente o que você gosta, a gente pode fazer uma carbono, uma dark art para você, mas tem que ser um pouquinho mais fina, um pouquinho mais refinada, e já tem que ser um modelo que você já está acostumado, porque você vai ter que se adaptar com a construção, vai ter que se adaptar com essa nova maneira de se fazer a prancha, da maneira como ela se comporta sobre a água. Então, assim,
tudo isso, assim, hoje em dia a gente tem várias construções, né? Vi muita gente de EPS, né, de epóxi, né, a Tati, né, vale a pena dar um... A gente falou muito pouco do feminino, então falar que a Tati também teve um surf de altíssimo nível, não conseguiu vencer a Carissa, mas teve umas apresentações de altíssimo nível, e a prancha também funcionando super bem, cortando a água com muita facilidade, não agarrando nada. Eu acho que isso é fundamental, o atleta está em harmonia com o seu equipamento, e a gente viu ali, nesse nível, é muito bacana de ver, pouquíssimos atletas mostraram, e eu achei, infelizmente, o Caio foi um deles, mostrou assim, não estava num dia bom, parece que a prancha não ajudou muito, e tudo isso acabou levando ele a ter um dia ruim, vamos dizer assim, né, e que, mais uma vez eu digo, sem chance de se recuperar, de repente botar outra prancha na água no dia seguinte, numa repescagem, algo assim, o cara perder de cara e não ter chance de lutar por sua colocação de novo. Acho que isso não devia acontecer em nenhuma etapa do CT. Xalita, o Robalinho já começou a falar aí do feminino, que teve vitória do Avaí, Carissa Moore, nova líder do ranking. Em segundo lugar, Caroline Marques, dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, nossa brasileira Tatiana Weston Webb, né, que venceu na primeira fase, foi direto para a semi. Que só você viu, Eduardo Xalita? Cara, eu vi a Tati surfando com muita confiança, gostei muito do surf dela, mas eu esperava que o surf de backside dela fosse ser um pouco mais stand out, né? Um pouco mais destacado do que o frontside, e não aconteceu isso. Eu achei que ela surfou muito melhor de frontside, para mim foi uma surpresa. Eu estava esperando que realmente que ela fosse surfar, dar as batidas fortes de backside, aquelas desgarradas que ela dá e tal, mas eu achei que o surf de frontside dela foi o que evoluiu mais, foi onde ela ganhou mais maturidade. Gostei do posicionamento dela nos tubos também, achei que ela surfou com muita leitura, uma leitura ótima da onda, parece que ela está com aquela piscina toda já, né, escaneada na frente dela. Isso eu achei muito legal sobre a Tati, tá? O posicionamento dela de backside, cara, acho que ninguém tuba melhor do que ela de backside, nem a Carissa, nem a Caitlin Simmers, que são para mim as outras que tubam muito bem de backside. Tubo de backside, para mim, Tatiana domina a técnica muito bem. Fiquei muito feliz. Isso ajudou ela no ranking. Ela subiu, ela está em sexto no ranking. Não sei se ela subiu ou se ela se manteve em sexto, tá? Ela se manteve. Ela se manteve em sexto. Ela não tá na zona de classificação. Quem subiu no ranking foi a Caitlin Simmers, que era uma atleta que eu falei que eu estava curioso para ver como ia ser a performance dela nesse campeonato. Você vê que a Caitlin Simmers, ela, por ter 17 anos, ainda falta um pouquinho de força para ela nessa piscina. Acho que a força que vem arrastando naquele trem requer muita força, ao contrário do surfista ainda na perna, né? E acho que ainda falta um pouquinho de força para ela, mas você vê que ela está surfando muito bem, que ela tem uma harmonia entre as suas manobras, ela joga a água também para cima. Gostei muito da Caitlin Simmers. Achei também que a sua prancha podia ser um pouquinho menor. A minha impressão foi que ficou muito bico sobrando assim na prancha dela, assim, no surf. Acho que ela podia ter uma prancha um pouquinho menor. Isso foi a impressão que eu tive, tá? Não tive essa mesma impressão com a Caroline Marks, então eu acho que eu não estou enganado nisso. E foi quem ganhou dela. A Caroline Marks ganhou da Caitlin Simmers na semifinal. Também fez um surf, ganhou por pouco, tá? Mas fez um surf também muito confiante. Gostei da força que ela botou. Foi outra que eu achei que ia surfar melhor de backside, e surfou para mim melhor de frontside, a Caroline Marks. E, cara, não dá para falar da Carissa Moore. Para mim, a Carissa Moore, cara, é hors concurso, sério mesmo. Ela é a surfista mais madura que tem. Ela perdeu o título ano passado no Finals, mas ela para estar com o 6º título já, indo para o 7º. Então, ela, para mim, está muito madura. Ela é super inteligente, tá? Ela é muito inteligente. Ela fez o que tinha que fazer. Ela viu que se ela fizesse toda a onda, o conservador dela já é um nível muito alto, cara. Então, se ela fosse conservadora durante todas as suas ondas e fizesse alguma coisa, arriscasse mais só lá no finalzinho, ela ia ganhar, ela ia chegar nas finais do campeonato, ou ganhar o campeonato, que foi o que aconteceu, entendeu? Então, a Caroline Marks usou muito de maturidade, usou muito do seu embasamento, da sua força, para se manter em pé
durante todo o campeonato, se manter e não cair durante as suas apresentações. Você vê que ela quase não caiu. Então, por isso que ela foi, né, até o final e ganhou. Se a Tati tivesse pego qualquer uma das outras duas, de repente, a Tati ela ficou um pouco mais abalada, porque a Carissa realmente ela gera uma pressão psicológica na Tati. Eu acho isso, tá? Para mim, a grande adversária da Tati é a Carissa, é quem impede a Tati de chegar um pouco mais à frente. Mas gostei muito do surf feminino das semifinais para cá. Nas outras fases eu achei assim um pouco, vi muito mais defasagem entre o surf feminino e o masculino. É verdade. Eu acho que sim, Eduardo, e queria destacar aqui que a Caitlin é uma atleta que vai mexer com a cabeça dos juízes, porque os aéreos dela, quando ela tenta alguma coisa acima do lip, é bem valorizado. Então, no surf, eu acho que o Ítalo é julgado contra ele mesmo, o Gabriel é julgado contra ele mesmo, e o Filipinho é julgado contra ele mesmo. A Caitlin já acho que no feminino isso não acontece. Se ela acertasse aquele shove que ela tentou no final da esquerda dela ali, ela poderia ter ganho um super high score, e acho que chama atenção. A gente viu um pequeno aéreo no campeonato, acho que foi da Sierra Care, pequeno aéreo, muito pequeno, foi 5 pontos, foi bem pequeno aéreo. Assim, qualquer coisa que chame atenção no radical no feminino, acho que a tendência a sair nota é muito maior do que no masculino. Isso é uma coisa interessante para a gente colocar e ficar de olho, porque há 2 pesos e 2 medidas aí em relação à radicalidade, em relação ao risco assumido, né? E eu gostei muito da Caitlin, do estilo dela, a maneira como ela faz o approach, ela estava muito relaxada, né? Eu concordo contigo que a prancha dela estava parecendo um pouquinho mais para sobrando do que para não. Acho que não sei exatamente por que ela fez essa escolha. Eu vi alguns atletas escolhendo pranchas um pouquinho menores para a esquerda, para frontside, e deixando uma prancha, de repente, sobrando um pouquinho mais para backside. Eu notei isso. Em alguns atletas talvez tenha sido uma opção, não sei se ela mudou ou não. Tem coisas no background ali, no backstage, melhor dizendo assim. Ali engraçado, desculpa te interromper, mas na minha cabeça eu pensaria ao contrário. Eu botaria uma prancha um pouquinho maior para a esquerda e uma menor para a direita, mas tudo bem. Eu acho, cara, o que eu vejo nos meus treinos aqui, que eu converso muito com o Imai, às vezes de 5,10 para 5,11 ou para 6 pés, essa diferença de 1 polegada às vezes já faz a rabetada ficar mais difícil de frontside para o cara embicar. Então, no surf, quando está chegando num nível muito alto, qualquer mudança de 1 polegada já faz diferença. E eu acho que é uma das coisas que não é legal a prancha parecer pequena, principalmente se um atleta já for um cara pequeno, tipo um Ítalo. Se ele for uma prancha muito pequena, vai dar uma sumida nele, né? O Keanu Asing é um cara que eu conheço o trabalho dele aqui, como ele faz, e ele sempre usa 1 polegada acima, um pouco maior, além dele ser do North Shore, mas independente dessa visão do North Shore, que é uma coisa que eu vejo até nos coaches daqui também, uma tendência a usar pranchas maiores, mesmo que seja em beach break, mesmo que seja em dias menores, há essa tendência. A tendência do brasileiro, e se você perguntar para o Márcio, vai ser assim, se você for na Wetworks, os caras vão falar sobre isso, usar a prancha exatamente do tamanho do atleta, né? Se eu sou 5,7, eu vou usar uma 5,7, uma 5,7,5 ou uma 5,8, dependendo da condição que eu for surfar. Então, assim, eu percebi essas mudanças e acho legal ressaltar isso, essa diferença da maneira como o surf radical é interpretado no masculino e no feminino. E, of course, né, claro, né, nota 10 aí para as apresentações da Carissa, que, como você falou, nem precisou fazer muito, fez o básico dela sólido e já é suficiente para vencer. Pois é, a Carissa que fez a maior nota do campeonato, né? Tô tentando lembrar aqui qual foi, cara. A maior nota dela foi na final, não, foi na semi, se eu não me engano. Foi isso? Foi na semifinal, né? Foi na semi, na direita, 9,67. Acho que foi a maior nota do feminino. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigado, Eduardo Chalito. O masculino foi uma nota abaixo, se eu não me engano, foi a do Iago mesmo ou teve uma outra? Acho que foi a do Iago a mais alta e depois teve a do Felipe 9,2. Boa, boa. Então é isso, obrigado, Chalito, obrigado, Robalinho. Caramba, um programa aí recheado e muito esperado pelo... Eu queria que não acabasse ainda. Esse programa vai continuar a resenha, né? Pois já temos mais de 1 hora aí, espero que a galera tenha gostado muito, a gente espera, como sempre, os comentários, concordando ou discordando, isso acontece com o Robalinho em relação ao Chalito e vice-versa. Vamos em frente,
Valeu, Robalinho, valeu, Chalita, obrigado mais uma vez, valeu, galera, até a próxima. Um abraço. Vamos, equipe.